Olá, eu sou a professora Renata. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de grandezas e unidades físicas. Grandeza é tudo que é medido por aparelhos, o que se pode medir. Já as unidades físicas é a quantidade específica de determinada grandeza de forma padronizada. Para vocês entenderem melhor, a gente tem aqui 3 aparelhos: uma régua, uma balança e um velocímetro. A régua, então, o aparelho é a régua, a grandeza é o comprimento e a unidade é o centímetro. Já o da balança, a grandeza é a massa, a unidade é a quilograma. Lógico, a gente pode colocar outras unidades para cada um e especificar como massa sendo em gramas ou miligramas, ou a da régua ser em centímetros, como está aqui, ou pode ser em metros, se for algo maior em quilômetros. E o aparelho velocímetro, que está identificando aqui pelo terceiro, como terceiro aparelho, a gente tem grandeza velocidade e a unidade é o quilômetro por hora. Vejam, então, que uma grandeza física é aquilo que é medido por aparelhos, o que a gente pode medir. Então, grandeza, massa, comprimento, velocidade. A unidade física é centímetro, quilograma, o quilômetro por hora, é a quantidade específica dessa grandeza que foi medida. Eu trago para vocês uma tabela das unidades básicas do Sistema Internacional. O Sistema Internacional solicita algumas unidades para que se faça o uso de uma forma global. Então, o comprimento no SI, Sistema Internacional, é em metro, a massa é em quilograma, o tempo é medido em segundos, a corrente elétrica é em ampere, a temperatura termodinâmica em Kelvin, a quantidade de substância em mol e a intensidade luminosa em candela. As grandezas físicas, elas podem ser divididas de duas formas. Escalares, quando se tem uma intensidade em uma unidade. Quando eu falar de intensidade, ou é mínimo, médio, máximo, tem um valor, Então, esse valor tem uma unidade. Por exemplo, quanto de massa tem um saco de arroz? Então, eu tenho uma intensidade, que é 5, e uma unidade, que é quilograma, E outros exemplos é o tempo, o comprimento, a temperatura. Quando a grandeza é vetorial, além da intensidade e da unidade, eu tenho uma direção e um sentido, como a força, por exemplo. Preciso saber se é de baixo para cima, se é da esquerda para a direita, se é horizontal ou se é vertical, assim como a aceleração e a velocidade. Quando eu falar de direção e sentido, só para vocês entenderem um pouquinho, tem a direção vertical ou horizontal e tem o sentido, direita, esquerda, para cima ou para baixo. Bom, essas são as dicas da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!